E aí pessoal, um vídeo aqui rápido, eu espero, para falar que a denúncia do Ministério Público Federal contra o Alan dos Santos foi rejeitada, tá? A juíza que analisou a denúncia do Ministério Público disse que não há indícios suficientes para indiciar o Alan dos Santos e que ele não tem condições e elementos para que ele possa causar algum dano à figura do Barroso. Para quem não sabe, ele proferiu palavras contra o Barroso e isso tem quase um ano, né, chamando ele de miliciano digital. A juíza entendeu que ele se exaltou, mas está assegurado dentro da liberdade de expressão dele, tá? Então, o Ministério Público não tem elementos suficientes para denunciar o Alan dos Santos. Apesar que eu tenho algumas divergências e enxergo o Alan dos Santos como uma pessoa um pouco contraditória, né? Eu acredito que foi uma vitória, entendeu? Porque o cara simplesmente ele não tem condições de fazer algum mal efetivo à pessoa do Barroso e muito menos conseguir pessoas para fazer esse mal, influenciar pessoas, né? Então, uma coisa é fato que o Supremo vem agindo como um partido político, tá? E vem usando de instrumentos para tentar reagir a críticas que ele recebe. Então, acaba que o STF hoje ele perdeu credibilidade com a população de um modo geral pelo esse jeito de agir contra certas pessoas que estão criticando o STF de maneira contundente, né? Porque é aquela coisa, muitas pessoas estão sendo até presas por crime de opinião, né? O Alexandre de Moraes vem agindo dessa forma, né? Não é só o Alan Santos que foi, de certa forma, colocado como um alvo de denúncia, né? Tem também o Sérgio Reis. Sérgio Reis que ele recebeu busca e apreensão. Tem o Roberto Jefferson. Então não é só a figura do Alan dos Santos. Se a denúncia contra o Alan dos Santos foi rejeitada, eu acho que deveriam reanalisar o caso do Sérgio Reis, que é uma pessoa que está sendo cancelada pela opinião pública, tá? A mídia, em modo geral, está colocando o Sérgio Reis como um vilão, como uma pessoa autoritária, uma pessoa perigosa, uma pessoa que é um risco, sendo que não é. E as pessoas da mídia sabem disso, os artistas sabem disso, os artistas querem se desassociar da imagem do Sérgio Reis, não tem nenhuma associação com ele. Ele teve um disco cancelado por conta disso. Houve uma entrevista para o Roberto Cabrini que ali foi praticamente um interrogatório, né, para tentar constranger a pessoa do Sérgio Reis, o que, ao meu ver, é uma coisa muito grave, sabe? Muito grave. Embora eu tenha críticas à pessoa do Alan dos Santos, eu não concordo com o Estado usando do seu poder, né? Porque o Ministério Público ali, ele está em nome do Barroso, né? Está representando o Barroso, que o Barroso se sentiu ameaçado. Mas, pô, tá. E as outras pessoas? Porque se o Alan dos Santos ele é considerado pela juíza um bravateiro, ele foi bravata, ele foi impropérios, de linguajar até chulo, ok. Mas e as outras pessoas, assim, que possam ter ido para cadeia? Essas pessoas também não poderiam, de certa forma, ter a mesma interpretação para elas, sabe?
é uma coisa assim muito triste analisar que pessoas estão tendo as suas vidas devassadas de várias formas, inclusive pessoas que eu critico, pessoas que eu não confio, mas eu não posso negar que há um certo uso do poder, do monopólio da força, né, para tentar tirar essas pessoas do debate público, né? Dizendo, há um ataque às instituições, mas que ataques são esses? O que é ataque e o que é crítica, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, há uma interpretação muito abstrata, ao meu ver, do que é um ataque à instituição. O que é um exagero, por exemplo. Tá lá o Daniel Silveira. O Daniel Silveira também não oferecia algum risco de fato a algum juiz da STF? Ou ele também não estava tomado pela emoção e usou de apenas bravata? Então ali ele foi usado como exemplo. Então a juíza analisando ali, ela viu que não havia elementos suficientes e realmente acho que o próprio Ministério Público sabia que não teria, né? E mesmo assim colocou essa denúncia contra o Alan dos Santos. O que eu acredito também que foi uma forma também de, eu não sei, deixar a pessoa assustada, não sei, né? Porque imagine só, pelo menos eu não sei o caso do Alan, mas o meu caso. Imagine só, o Ministério Público está representando uma ação contra você, o seu requerido. Como que você agiria? Como que você encararia esse tipo de coisa? Como que você analisaria um negócio desse? Entendeu? Bom, eu no meu caso ficaria bastante preocupado, né? Eu acho que não seria a única pessoa, né? E eu acho, né? Mas assim, é uma forma de tentar agir contra essas pessoas e o STF está, de certa forma, bastante reativo. E uma coisa que, assim, eu acho que cabe ressaltar nesse vídeo, que assim, existe uma ideia, né, que o inimigo depende do outro para existir. Quem que é o maior interessado hoje nessa briga de Bolsonaro e o STF? Já pararam para pensar nisso? Quem que hoje é o maior interessado nesse conflito, nessa que culmine numa ruptura institucional, em que Bolsonaro intervenha militarmente e dê um golpe e esse golpe fracasse e ele se ferre? Ou que a esquerda também faça a mesma coisa e acabe se ferrando na mão do Bolsonaro? Por exemplo, até nessas tretas de governadores e o presidente e envolvendo as forças de segurança, né? Tanto militar quanto dos policiais militares. Quem que interessa este tipo de conflito? Alguém se interessa que haja um conflito tal que uma das forças caia, né, na mão da outra, para sobrar uma para que ela seja enfrentada. Por que eu digo isso? Eu vejo que hoje o maior interessado nesse conflito é o PSDB e o Centrão e o PMDB. E a dita terceira via. Eles querem que Bolsonaro cabe falta, tá? Que o Bolsonaro ele faça algum ato que ele se prejudique
porque a briga atual, né, que a gente tem no Brasil, eu não gosto desse termo polarização, porque esse termo polarização é um termo muito assim que dá muito rótulo a pessoas a grupo de pessoas que são muito heterogêneos, mas vamos dizer que basicamente é isso. O que eu não concorde, mas vamos assumir de uma maneira muito genérica. Tá? Dentro dessa polarização existe outras correntes de pensamento. Mas basicamente hoje existe duas grandes forças políticas atuando no Brasil, que é o bolsonarismo e é o lulismo, né? O petismo, né? Em modo geral. Claro que dentro da direita e da esquerda existem várias correntes de pensamento. Mas, no entanto, existem forças políticas que até alguns anos atrás estavam tentando medir forças com outras e elas foram deixadas de lado, que é o PSDB. O PSDB hoje é o maior interessado numa queda do Bolsonaro porque eles têm essa visão que o Lula só tem força por causa do Bolsonaro e vice-versa, e o Bolsonaro só tem força por causa do Lula. A visão, por exemplo, de Nando Moura, que ele fala, para acabar com o Lula tem que acabar com o Bolsonaro. E para acabar com o Bolsonaro tem que acabar com o Lula. Segundo a visão deles. Mas eu acho que é uma visão que, de certa forma, não é para tentar mostrar que os dois lados são iguais, porque não são iguais, obviamente. Mas assim porque esse grupo político tucano ele perde força. Ele perdeu força porque o antipetismo que fazia o PSDB existir como força política se transferiu para o bolsonarismo. E o bolsonarismo não dá espaço aos tucanos, e os tucanos, como os tucanos eles têm um pensamento, uma corrente de pensamento mais à esquerda do que o bolsonarismo, tá? Os tucanos, o PSDB é um partido de centro-esquerda e são mais próximos ao PT e eles sentem falta daquele velho bom teatro das tesouras, eles precisam que o bolsonarismo acabe, entendeu? Por isso que eles precisam, digamos assim, apostar num caos para que eles sejam a solução da contrapolarização. O problema para eles não é a polarização, é eles não ser mais parte de um dos lados dos polos. Basicamente isso. Quando se falava de polarização até 2014, para o PSDB não era um problema porque ele era uma das partes disso. A polarização PT-PSDB. Quando ele media forças com o PT, claro, ele saía derrotado. Depois primeiramente não, né? Primeiramente com o Fernando Henrique foi vencedor, mas depois foi perdedor quando o Lula entrou na jogada contra o Serra e contra o Alckmin. Depois vem a Dilma, tá? Mas o PSDB ainda se tornou um protagonista da oposição. Quando veio o bolsonarista, o PSDB foi esquecido. Ele perdeu força política, tá? Tanto que o resultado de 2018 do Alckmin foi um fracasso. O Alckmin ele foi um fracasso nas eleições de 2018. Ele não ficou, acho que nem. Se ele ficou em quinto lugar foi muito. Ele ficou em quarto, quinto lugar, não lembro. Ele acho que ele teve menos, não sei se ele teve mais votos ou menos votos que a Marina Silva. Quem ficou em terceiro foi o Ciro, inclusive, né? Ciro Gomes, que é outra pessoa que corre por fora, né, nessa corrida aí, mas também é ofuscado pelo petismo, pelo Lula. A figura do Lula ofusca ele ofusca totalmente ofusca totalmente o Ciro, né?
Então acaba que o Ciro também tem que apostar em enfraquecer também um dos lados, porque, por exemplo, o Ciro ele precisa enfraquecer tanto o bolsonarismo para cooptar eleitores arrependidos, né? Como também ele precisa cooptar eleitores do Lula, do PT, argumentando que que o Lula não é uma solução para derrotar o Bolsonaro. Não entende? Ele tem que se vender também como solução. E ele também quer que o Bolsonaro faça esses atos antidemocráticos, né? Que ele precisa mostrar que ele é um malvado. Sendo que, assim, o Bolsonaro ele não é esse vilão todo. Ele tem inúmeros defeitos, assim, eu estou bastante. Como assim, eu posso dizer, eu estou bastante inconformado com algumas coisas que vêm acontecendo no governo Bolsonaro. Meu direito como cidadão ficar indignado, ficar assim descontente com certas coisas que vêm acontecendo. Não, acho que eu não sou nenhum desgraçado por isso. Algumas pessoas podem achar que pelo fato de eu tecer críticas à figura do Bolsonaro, eu sou um esquerdista. Entendeu? Da mesma forma também quando você critica o Lula, a pessoa já te rotula como extremista, fascista, etc, né? Quando você critica o Bolsonaro, você é taxado de comunista. Mas eu, pelo menos, eu falo por mim, eu não enxergo essa essa escalada autoritária no Bolsonaro. Eu vejo que o Bolsonaro tem outros defeitos e são totalmente contrários do monstro que ele é pintado. Eu posso dizer que o Bolsonaro ele peca até pela falta de atitude em alguns momentos, que eu acho que ele poderia ser mais incisivo. Ele não é. Ele deixa a situação passar. Então ele não é um autoritário. Ele é daquele cara que, inclusive, ele parece que tenta provar a todo momento que ele não é um monstro que a esquerda pinta e acaba pecando, tentando provar algo que o inimigo nunca vai dar crédito. O Bolsonaro não é tão malvado assim, a gente exagerou, tá vendo que as atitudes dele não é. O cara tem lá o Yag, que é amigo da mulher dele, logo ele não é homofóbico, ele não é racista por causa que ele tem Hélio Lopes como deputado amigo dele, e tem o Sérgio Camargo. Tipo assim, tá vendo? Mas mesmo assim os caras, eles colocam ele como vilão. E não adianta, cara, quando você é colocado como vilão, não adianta você tentar provar o contrário para quem está determinado a achar que você é aquilo e acabou. Por mais que você tente provar que você não é o monstro que te pintam, não tenta provar para quem não está determinado a acreditar na tua mudança ou que você é aquilo e acabou. Que você não é justamente aquilo. Então eu acho que o erro do Bolsonaro é esse. Essa tentativa de mostrar que ele não é esse monstro que a esquerda pinta. Tá? E assim, fora outros problemas. Então acaba que todo vídeo que eu faço gameplay de fundo fica comprido, né? Então peço desculpas. Mas é porque eu não tô com condições de gravar gravado, entendeu? Minha cara, entendeu? O jogo ele é uma forma de tentar, como eu posso falar, contornar certos problemas que eu tenho, entendeu? Então o jogo ele acaba sendo útil por este lado, tá? Mas voltando ao assunto, eu acredito que não haverá rupturas institucionais, que por mais que haja esse ato no dia 7 de setembro, ele não vai culminar. Se eu errar, não há problema das pessoas virem me cobrar, tá? Mas hoje, na data de gravação agora, que é dia 25 de agosto, eu não acredito que haverá
ruptura institucional, nem pela parte do presidente e nem pela parte dos governadores. Há uma certa bravata no meio e nem então não haverá conflitos entre o exército e os PMs. Então não haverá isso. Haverá apenas as mesmas manifestações que eu não concordo, que é manifestinha, carreata, motociata, um show pirotécnico, todo mundo de amarelo, dançando. Aí depois a esquerda faz um ato lacrador, do jeito que eles são, quebra alguma vidraça, um ponto de ônibus, e bota fogo em alguma lixeira, né? Coisa da esquerda, né? Que a esquerda em si ela tem uma essência violentíssima, né? A esquerda em si tem essa alma da violência dentro deles. Então não irá acontecer esse tipo de expediente. As pessoas acreditam ou não que terá intervenção, que terá um golpe, ou a própria esquerda vai conseguir derrubar o Bolsonaro, porque mesmo com todas essas situações o Bolsonaro não cai. Mesmo, por exemplo, com o Congresso pirraçando, o Bolsonaro não tem muito apoio do Congresso. Nem no Congresso, nem no Senado, ele não tem esse apoio. E o Supremo Tribunal Federal é muito menos ainda, tá? Como ele tem esses ânimos acirrados, então não há um apoio. Mas mesmo assim, se eles quisessem mesmo derrubar o Bolsonaro, eles já teriam derrubado. Por que eles não fazem? Primeiro, porque daria uma certa comoção popular. E não há um interesse deles em transformar uma pessoa que eles querem combater em mártir, né? Que daí ele seria mártir e tal, ficaria no imaginário de muitas pessoas que ele foi derrubado porque o sistema não queria a pessoa dele. Isso dá tipo um certo gás para a militância nas próximas eleições, e isso não é interessante para eles. Então eles preferem deixar o Bolsonaro editar para ele continuar sendo colocado como um vilão, né? Que ele é o errado, que ele é louco, que ele é ditador, que ele é malvado, que ele não administra bem o Brasil, que o Brasil na mão dele não presta. Aí vem aquele antigo ministro da Fazenda, Delfim Neto, falar que o Lula é menos prejudicial à economia e tal. Aí vem o Fernando Henrique Cardoso, como bom esquerdista, vai declarar apoio pro Lula. Tá. Então eles preferem que o Bolsonaro continue como está para prejudicar o Bolsonaro no cargo. Para deixar o Bolsonaro se prejudicando, se queimando sozinho. Eles não precisam derrubar o Bolsonaro. Eles deixam o Bolsonaro no cargo para queimar ele usando a mídia, usando a mídia para sacanear com ele. E ele tem muitas ações que acabam dando margem para isso, né? Então eles preferem matar a imagem dele ele ainda estando no cargo. Tentar matar a imagem dele tirando ele do cargo é pior, porque daí dá uma abertura que ele numa outra eleição volte mais forte, e fica aquela coisa, por mais que coloque outra pessoa no poder, mas fica aquela coisa de alimentar a militância. Então eles preferem deixar que a própria população se vire contra essa militância, alegando que eles são extremistas, são isso, são aquilo. Então é mais fácil deixar o Bolsonaro onde está para queimar ele até o fim, para quando ele chegar até o final de 2022 a imagem dele seja tão negativa que qualquer pessoa que se associe com ele não será eleita. Por exemplo, igual aconteceu com Alberto Fujimori no Peru, e a Keiko Fujimori sempre morre na praia. Ela é a terceira eleição que ela perde. Então, por exemplo, aí vem um Eduardo Bolsonaro da vida e vai perder sucessivas eleições presidenciais por causa do trauma que o brasileiro terá pela imagem do Bolsonaro, do pai Bolsonaro. Então, eles não querem isso, né? Então eles não querem transformar o cara num mártir, eles querem transformar ele num vilão
Mas para que ele continuar sendo vilão, considerado vilão, ele tem que continuar onde está. Por isso que ele não cai. Por isso que não derrubou ele, porque se fosse para derrubar ele já tinham derrubado. Não é assim. Não é assim. Então, para eles é mais interessante deixar o Bolsonaro para trás, eles continuarem vendo o Bolsonaro se prejudicar mais como presidente, porque daí é mais interessante, muito mais mesmo. Sem sombra de dúvidas. Eles não precisam derrubar o Bolsonaro. Eles derrubam o Bolsonaro com ele num cargo ainda. Entendeu? Então é isso, né? Fundamentalmente é isso, então eu fico por aqui.